Mateus 28, vamos ler a partir do versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar aonde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. E eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns de guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciãos, e tomando o conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído, e foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. E os 12 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E você diz: amém. Amém. Palavra de Deus, palavra de Deus. Nós estamos na semana que antecede o domingo de Páscoa. A terça-feira passada nós iniciamos uma proposta em olhar para o cenário da ressurreição e nós extrairmos dali algumas lições muito práticas para a nossa vida. Terça passada nós focamos nas lições que nós podemos aprender olhando para o lado de dentro do sepulcro, se é que nós podemos dizer isso didaticamente. Nós pensamos a respeito que Jesus ressuscitado nos fala o quanto que Deus cumpre com a sua palavra de recompensa. E nós somos educados, segundo a doutrina da ressurreição, que você não deve esperar, você não deve aguardar nenhuma recompensa em nenhum outro lugar e nenhuma outra mão.
Nós aprendemos que o sepulcro foi o lugar em que Jesus entrou com muitas feridas, mas ele sai totalmente cicatrizado, falando que Deus usa o secreto para sarar as nossas feridas. Existem lugares que somente em Deus você será curado, no seu coração, nas suas emoções. Nós falamos que o sepulcro nos ensina como nós deixamos cenários após a nossa saída. Jesus sai e deixa as coisas organizadas. Nós somos convidados a ir para a vida, passar pela vida das pessoas e deixarem as coisas organizadas e não tempestades. Nós aprendemos que existem coisas na vida que nós precisamos deixar para trás, porque para o nível que Deus tem preparado para nós, essas coisas já não servem mais. O quanto que nós devemos ter discernimento a tudo isso. Essas foram as principais lições que nós pensamos semana passada. E hoje eu quero pensar no mesmo cenário, agora olhando para o lado de fora. Olhando, tira, agora vai ficar bonito. Vai lá, eu sei, caras e bocas, né? Vai lá, ó. Pronto. Olhando para o cenário da ressurreição. Aquilo que está acontecendo do lado de fora. Comportamentos, atitudes, movimentos que está ao redor do sepulcro, tem algumas coisas a nos ensinar. Primeiro, muitas vezes a incredulidade das pessoas ao teu respeito são inevitáveis e irredutíveis, apesar do melhor que somos e realizamos. A incredulidade das pessoas em relação à ressurreição de Jesus. Quando Lucas vai escrever Atos capítulo 1, Lucas vai dizer que Jesus, havendo ressuscitado, ele se apresenta e Lucas vai utilizar infalíveis provas. Gente, todos os mitos, todas as narrativas que criaram para mentir a respeito da ressurreição de Jesus, nenhuma delas se sustenta. Disseram, ele não ressuscitou. As mulheres é que foram no sepulcro errado. Ok? Então as mulheres erraram o sepulcro? Ok. Então me apresenta o sepulcro certo. Me apresenta o sepulcro que ele está lá dentro. Essa narrativa não cola. Não, na verdade, Jesus não ressuscitou. É que tinha um sósia dele. E esse sósia estava oculto ao longo do ministério dele. Então, na verdade, quem morreu lá na cruz não foi Jesus real, foi um sósia. Também não cola. Todas as narrativas de Jesus, todas as narrativas contra a ressurreição de Jesus, são falíveis. Ele ressuscitou, o túmulo estava vazio. Ninguém, absolutamente ninguém, vasculhando. Vocês acreditam que os fariseus, os religiosos, não tenham vasculhado Jerusalém durante aquele domingo, durante aquela primeira semana? Mas ele não estava lá. De fato, ele ressuscitou. E mesmo Jesus ressuscitando, mesmo o sepulcro estando vazio, as pessoas não vão acreditar. Grande parte das pessoas não irão acreditar. Inclusive os seus discípulos.
Porque de repente, se os fariseus não estavam acreditando, de repente, se os religiosos, se Pilatos, se os romanos não acreditaram, estão longe. Mas se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você verá que nenhum dos discípulos acreditaram que Jesus ressuscitou em primeiro momento. Nem os seus discípulos. Veja que haverá pessoas que não vão acreditar em você. Haverá pessoas que vão olhar para ti, vai olhar para a sua história, vai olhar para o seu presente, vai olhar para você e vão dizer: eu não acredito em você, eu não acredito que você tem futuro, eu não acredito que você tem chamada, eu não acredito que Deus tem propósito na sua vida, eu não acredito, eu não consigo ver em você. Ainda que você seja a melhor versão que você pode ser, ainda que você dê o seu melhor, ainda que você faça aquilo que está ao seu alcance de excelência, ainda que você seja alguém de exemplo, ainda que você seja uma pessoa virtuosa, alguém vai entrar no seu caminho intoxicado pela incredulidade ao teu respeito, e você precisa ser livre desse fardo, de achar que você sendo a melhor pessoa, de você sendo o melhor homem, de você ser a melhor mulher, segundo os seus recursos e esforços, todos deverão crer em você. Seja livre. Seja livre, tenha paz com a sua consciência, uma vez que você sabe qual é a sua identidade em Deus, uma vez que você sabe qual é o seu propósito, uma vez que você está comprometido com o seu chamado, você está comprometido com o seu destino em Deus, diante do Senhor, você está derramando o que você tem de melhor. Se o A, se o B, se o C ainda permanece incrédulo ao teu respeito, segue em frente e seja livre dessas opiniões incrédulas ao teu respeito. Você me entende até aqui? Diga amém. Seja livre, seja livre. Olhando para o lado de fora, a gente aprende o quanto que a incredulidade, ela é danosa para todos nós. Jesus não deixou nenhum fio solto, para que alguém pegasse esse fio e dissesse: não tem como eu acreditar que Jesus ressuscitou, porque a gente nunca testemunhou nenhuma ressurreição. Se Jesus tivesse ressuscitado pessoas no seu ministério, apenas pessoas recém-mortas, morreu e antes de serem sepultadas, Jesus ressuscitou, ainda assim, já era um milagre, os discípulos já teriam uma prova infalível do poder ressuscitador do Cristo. Mas percebe, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias, e mesmo depois dessa dessa fartura de fatos, para entusiasmar a fé dos seus discípulos, mesmo assim, existe uma incredulidade em seus corações. E quando a gente olha para a sombra do sepulcro, a gente aprende que a intoxicação da incredulidade alimenta os nossos dramas e as nossas dores. A incredulidade, ela potencializa o seu drama, a sua dor. Você dá um zoom no seu sofrimento. A incredulidade tem a capacidade de ampliar
o que você está sentindo. A incredulidade, ela tem a capacidade de olhar para direções, para lugares e distorcer a tua visão a respeito daquilo, porque percebe, todos olham para o sepulcro vazio, e ao invés de eles celebrarem, ele não está aqui. Cumpriu-se o que ele disse. Elas vão achar que alguém roubou. Eles acharão que alguém saqueou o corpo de Jesus. Percebe que eles estão olhando para uma solução, eles estão olhando para um milagre, e eles acham que é um problema. A incredulidade tem essa capacidade de distorcer o nosso olhar diante de soluções reais. Isso tem a ver com a vida, isso tem a ver com o seu trabalho, isso tem a ver com os desafios à sua volta. Se você flertar com a incredulidade, você vai alimentar os seus dramas, você vai alimentar o seu vitimismo, você vai alimentar as suas dores, e a sua visão vai estar distorcida. Você vai achar que não tem jeito, você vai achar que não tem saída, você vai achar que não tem solução, sendo que Jesus já resolveu, já está pronto, o caminho está aberto, agora é só você crer e avançar. A incredulidade, ela faz com que nós tenhamos preocupações equivocadas, porque essas mulheres, elas estão preocupando com a pedra ser removida, essas mulheres estão preocupando se o que nós iremos fazer. Mas gente, se preocupar com o corpo de Jesus, se preocupar com o corpo de Jesus, se preocupar com a pedra, enquanto elas estavam preocupando, o anjo já havia removido a pedra. A incredulidade faz com que você perca a noite de sono. A incredulidade faz com que você anda de mão dadas com a ansiedade, mesmo diante de situações que o Senhor já disse: eu vou cuidar. Deus já disse: eu vou fazer, eu vou transformar, eu vou abrir a porta, eu vou trazer de volta, eu vou restaurar. Deus já liberou uma palavra dizendo: aquieta o seu coração, eu estou no controle, eu estou dirigindo todas as coisas. Mas a incredulidade insiste em eu me preocupar em mover pedras. Ele já moveu, ele já agiu, ele já liberou no mundo espiritual, vai materializar no tempo dele, mas eu insisto em me embriagar com as minhas preocupações. Eu insisto em alimentar a minha alma com as incertezas, com as inseguranças, e isso passa pela intoxicação da incredulidade. E se você abrir, por exemplo, em Lucas, você verá que a incredulidade dos discípulos passaram pelo esquecimento da palavra. Quando eles ignoraram a palavra que Jesus havia liberado, então a incredulidade cresceu. Existe alguma área da sua vida hoje que você está lutando contra uma incredulidade? Existe alguma área da sua vida que você está lutando contra essa intoxicação, que está corrompendo o seu olhar, que está corrompendo a sua interpretação, que está fazendo com que você investe energias em lugares desnecessários, em você antecipar algo que Deus já cuidou? Você está lutando com alguma incredulidade que está potencializando, ampliando o que você está passando? Que esta noite o Senhor Jesus possa dissipar toda incredulidade e encher o seu coração de fé, porque o justo viverá
pela fé. Ele não anda por vista, ele anda por fé. Você pode dizer amém? É verdade que à sombra do sepulcro existem pessoas que não acreditaram na ressurreição de Jesus. É verdade. É verdade. Mas também ao redor do sepulcro nós encontramos pessoas que demonstraram um amor por Jesus. Atitude das mulheres em levantar de madrugada, e elas estão com especiarias. Percebe? Elas estavam convictas que Jesus estava morto. Então isso significa dizer que elas não vão ao sepulcro para receber alguma coisa de Jesus. Não, elas estão ali apenas para demonstrar cuidado, elas estão ali para demonstrar afeto, gratidão, saudade. O coração dessas mulheres não era daqueles que olhavam para Jesus apenas para receber algum milagre, apenas para receber alguma provisão. Não, o movimento dessas mulheres não era para chegar até ela e dizer: ressuscita Jesus, porque nós estamos precisando de alguma coisa. Essas mulheres estão com o coração sincero de amor a Jesus. Jesus ressuscita, Jesus encontra com essas mulheres num caminho, e o texto vai dizer que quando elas encontraram com Jesus, elas não pediram milagres, elas não pediram favor, elas não pediram a bondade de Jesus, não. A Bíblia diz que elas grudaram nos pés de Jesus e o adorou. Era o afeto, era o amor, era a afeição derramada. Essas mulheres de fato amavam a Jesus. O coração dessas mulheres, João dedica grande parte da narrativa da ressurreição para falar de Maria Madalena. Uma mulher que vai ao sepulcro. Lembre-se que o texto vai dizer que os discípulos estavam trancafiados com medo, mas essa mulher vai lá ao sepulcro, ela rompe as avenidas de Jerusalém e vai até o sepulcro, e ela chega lá e ela derrama o coração. Eu estou com saudade de Jesus, eu amo a Jesus. É verdade que existiam pessoas que permaneceram incrédulas em relação à ressurreição de Jesus. Mas percebe que existem pessoas no cenário do sepulcro que, ao olhar para Jesus, a ter uma experiência real, elas disseram: nós cremos e nós estamos aqui para derramar o nosso amor a Ti. Então preste atenção. O diabo quer fazer de tudo que você acredite que só existem pessoas incrédulas ao teu respeito. O diabo quer que você acredite que todos à sua volta têm um interesse contra você. O diabo quer que você acredite que todas as pessoas que estão te ladeando, as pessoas que estão à sua volta, elas têm intenções equivocadas ao teu respeito. Elas estão querendo explorar alguma coisa. Ela tem pensado algo contrário ao seu caráter. Existem pessoas que o diabo tem gritado e tem feito elas acreditarem que as pessoas que estão à sua volta estão com más intenções ao seu respeito. Às vezes isso acontece dentro de um cônjuge. A esposa, todos os movimentos do marido, ela olha para o marido e ela o encara como se fosse um inimigo, como se fosse um rival. Vice-versa, existe marido que os conselhos da esposa, as intervenções da esposa, é como se ela fosse uma inimiga. Existem pessoas que elas decidiram não confiar em ninguém, porque elas experimentaram a incredulidade insana de pessoas. Elas cansaram de
provar que elas estão vivas, que elas ressuscitaram. Elas cansaram de provar que agora elas mudaram, agora o caráter é outro, agora elas estão alinhadas com Deus. Elas cansaram de provar e disseram: sabe de uma coisa? Eu não vou mais confiar o meu coração a ninguém, eu não vou acreditar mais em ninguém. Mas olhe, chegue perto da sombra do sepulcro e você verá que é verdade. Existem pessoas que são incrédulas, irredutíveis. É por isso que você não deve viver a vida para provar nada para ninguém. Vive a vida como a expressão da sua identidade, de quem você é em Deus. Quem crê, creu. Quem não creu, que Deus o tenha. Que Deus cuida deles. Que Deus cuida. Que Deus gere arrependimento. Que Deus gere quebrantamento. Esse papel não é meu. Esse papel não é meu. Mas eu quero que você creia que existem pessoas que te amam. Existem pessoas que se importam com você e elas não estão interessadas no que as suas mãos podem fazer, elas não estão interessadas no talento que você tem, elas não estão interessadas no dom que você tem. Ela quer a sua presença, ela quer a sua amizade, ela quer o seu coração, ela quer você. Deixa-me te perguntar essa noite: você é essa pessoa? Você é um amigo que você envolve com pessoas, você vai na direção de gente e você não quer as mãos delas, você quer o coração, você quer a face, você quer o rosto. Você é este amigo que ao encontrar com alguém, o seu coração, a sua afeição, suas virtudes, elas ficam patentes, que você o ama, a maneira como você o cumprimenta, a maneira como você celebra a presença dele, a maneira como você o abraça, o carinho como você o trata, a alegria como você o trata. Você é este amigo que quando você encontra com alguém, o outro sabe: uau, como eu me sinto amado perto dele, olha como eu me sinto amado perto dela. Paulo vai nos contar a respeito de um amigo chamado Onesíforo, um bom nome para um filho. E olha o que Paulo vai falar sobre Onesíforo: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma com muito cuidado, me procurou e me achou. Eu quero destacar a palavra recriou. Olha o significado dessa palavra a partir da sua expressão original: resfriar, refrigerar, esfriar, restabelecer-se do efeito do calor, recobrar respiração, tomar ar, reviver. Você produz isso na vida de alguém? Você tem sido um Onesíforo para alguém? Alguém cansado do deserto, alguém exausto do calor, uma conversa, um caso engraçado que você conta, um abraço que você dá. Estou renovado. Como foi bom receber a sua visita. Como foi bom esse momento. Como foi bom essa conversa. Como foi bom esse diálogo. Existe Onesíforo na vida. Eu tenho alguns amigos que caminham, que entram no meu caminho em alguns momentos do dia, da semana, do mês. Todas as vezes que eu os encontro, o meu coração se dilata de leveza. Mas além de eu ter eu preciso ser este. Eu preciso ser alguém que ao encontrar com ele saiba, ele tenha a certeza e a convicção que eu não estou ali
Não toma lá da cá. Eu não estou ali atendendo o meu interesse próprio. Eu estou ali simplesmente para derramar o meu amor, porque eu amo. Porque ele é importante para mim, aquela amizade é importante para mim e para a minha casa. Você me entende até aqui? Diga amém. Olhemos para o redor do sepulcro e a gente aprende que as lentes da graça é a melhor maneira para olhar para as pessoas. O que me chama a atenção aqui, no versículo 10, Jesus vai dizer assim, não temais, ide dizer a meus irmãos. A meus irmãos. A meus irmãos. Quem é que Jesus está chamando de irmão? O Pedro que o negou. Quem é que ele está chamando de irmão? O Tomé, que vai ter dificuldade em crer. Quem é que ele está chamando de irmão? Aqueles que na hora que ele vai ser preso, todos fogem. Quem é que ele vai chamar de irmão? Aqueles que após a sua ressurreição, o primeiro impacto, não creram. Não creram. E o que mais choca o meu coração é que quando Jesus reencontra com eles, sou eu mesmo, não sou o espírito, não sou um fantasma. Eu esperava Jesus, como dizia lá na terra, esperava Jesus dar um sabão neles. Esperava Jesus dizer assim, sabe uma coisa? Vocês estão todos reprovados. 3 anos e meio lecionando para vocês, ensinando vocês, e é isso que vocês aprenderam, não acreditar no que eu falei com vocês esses anos todos. Com tudo que eu ensinei a vocês a amarem, a terem compaixão, a terem misericórdia. É isso que vocês me fazem? Fugir quando eu precisava da companhia de vocês? Dormiram lá, Pedro, Tiago e João no Getsemane quando eu precisava de um intercessor? Essa é a paga que vocês deram, depois que tudo que eu ensinei? Eu esperava Jesus falar uma coisa dessa, mas não. Ele chama eles de irmãos, e diz assim, eu tenho uma missão para vocês, oh glória, ide por todo mundo, pregar o evangelho, ide às nações. Jesus, você está certo, tu tá bom mesmo de mente, tá tudo certo mesmo, está tudo ok nessa mente. Esses homens acabaram de falhar há 3 dias atrás. Mas Jesus o confia a missão de ganhar o mundo. Quantas pessoas que a gente cancelou do nosso vocabulário. Não é meu irmão, não é meu parente, nem me fala desse nome. Sério mesmo? Sério que você vai decidir olhar para as pessoas pela lente da meritocracia? Sério mesmo que você vai decidir olhar para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, para esta igreja, para as falhas que há nessa igreja, lá no seu trabalho? Você vai decidir mesmo olhar para eles com a lente da meritocracia? Você vai querer olhar para eles se merece ou se não merece? Jesus vem nos dizer, você imagina, o que seria perdido se Jesus descarta esses homens? Ele tinha razão para descartar. Você imagina o que seria perdido? Olha o Pedro que seria desperdiçado. Olha
o João que seria desperdiçado. Não teríamos Apocalipse, não teria 1ª, 2ª e 3ª João, não teria 1ª e 2ª de Pedro, nós não teríamos o Evangelho de Mateus. Olha o que seria desperdiçado, olha o impacto que esses homens causaram no inferno, olha o impacto que esses homens realizaram no mundo, pelo poder do Espírito Santo, porque alguém olhou para eles com a lente da graça, dizendo: vocês não são descartáveis, falharam no momento que não deveriam ter falhado, mas existe graça sobre vocês, o Espírito virá sobre vós, e a pérola, o valor que há dentro de vocês, o mundo conhecerá. Se você decidir olhar para as pessoas com a lente da meritocracia, você vai descartar gente. E você vai descartar pessoas que carregam dentro de si uma bênção para você. Você vai descartar pessoas que poderiam te abençoar em momentos cruciais ali na frente. Não deixe de olhar para as pessoas sem a lente da graça. Deus é poderoso de usar esta pessoa ainda. Você crê nisso? Diga amém. Eu vou terminando dizendo: a sombra do sepulcro, a gente percebe um silêncio comprado. Um silêncio comprado. O silêncio dos soldados. Esses soldados tiveram o privilégio que ninguém teve. Esses soldados presenciaram o que ninguém presenciou. Mas eles decidiram vender o silêncio deles. Eles decidiram receber um suborno e dizer: eu não falo o que vi, eu não vou passar adiante o que nós testemunhamos, a presença angelical, a presença sobrenatural, nós não vamos passar adiante. E agora eles têm um silêncio comprado. Eles retêm a mais importante notícia de toda a história. O teu silêncio tem preço. O teu silêncio tem preço. O teu silêncio tem preço. O teu silêncio de você não falar de Jesus, o teu silêncio de você não adorar, o teu silêncio de você não manifestar virtudes, esse silêncio, ele tem preço. Se alguém te contrariar, se alguém te ferir, se alguém te ofender, esse é o valor do seu silêncio. Então, a partir de agora, eu não falo mais nada, agora eu não ajudo mais ninguém, eu não abençoo mais ninguém, eu não acompanho mais ninguém, eu não vou me voluntariar para mais nada, porque essa ofensa é o valor do meu silêncio. Se eu não tivesse sido ofendido, se eu não tivesse sido frustrado, se eu não tivesse sido contrariado, então eu falaria, eu faria, eu iria produzir, eu iria agir, eu iria me movimentar. Não estabeleça preço ao teu silêncio. Que absolutamente nada seja capaz de silenciar a tua voz. Que absolutamente nada seja capaz de silenciar as suas virtudes.
Que absolutamente nada venha silenciar o privilégio, a oportunidade de você ser portador de uma boa notícia, de uma ótima mensagem, de uma esperança, de uma misericórdia, de um novo tempo, de um ânimo, de um entusiasmo. Não permite que absolutamente nada e ninguém venha silenciar as suas virtudes, venha silenciar o seu dom, venha silenciar os seus talentos. Quem me entende esta noite, diga amém. E eu termino dizendo: a sombra do sepulcro nos ensina que os nossos inimigos erraram ao nosso respeito em todos os seus planos e previsões. Você imagina o plano de Anás e Caifás, dizendo: é simples, a gente o mata e acabou. Acabou. Não teremos mais ameaça, ninguém mais vai nos incomodar, nós resolvemos um problema. Essas foram as previsões. Você acredita que existem inimigos fazendo previsões ao teu respeito? Você acredita que existem inimigos que está dizendo: pode contar nos dedos. Conta nos dedos, que ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir ficar firme. Ele não vai conseguir prosperar. Esse casamento, essa família, não, ela nunca vai casar. Não, nunca vai ser feliz. Nunca vai prosperar. Os inimigos estão fazendo previsões ao teu respeito. Ela vai ceder. Ele vai desistir. Vai voltar atrás, vai retroceder. Nunca mais vai trabalhar no reino. Nunca mais vai servir. Nunca mais. Nunca mais vai sorrir. Nunca mais. Os teus inimigos estão fazendo previsões ao teu respeito. Previsões essas que talvez você nunca vai ouvir. Porque são inimigos velados. Conversam por detrás das cortinas. Mas a Páscoa, a ressurreição de Jesus, a mesma previsão que Faraó fez na sua mente em relação a Israel, é simples. Nós iremos correr atrás deles e acabou, vamos trazê-los de volta. Vai voltar a ser escravo. Essa era a previsão de Faraó, quando ele entra na sua carruagem para perseguir Israel, que estava no Êxodo, perto do Mar Vermelho. E a grande notícia é que as previsões de Faraó, todas elas fracassaram. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. Você que tem enfrentado dias difíceis, você que tem enfrentado fases terríveis, você que tem enfrentado dores, você que tem enfrentado perdas, você que tem enfrentado tragédias, você que tem enfrentado os desertos na sua casa, você que tem enfrentado crises familiares, sentimentais, emocionais. O teu inimigo tem feito previsões a respeito da sua fé, a respeito da sua espiritualidade. O teu inimigo tem feito previsões a respeito dos seus sonhos, através dos seus projetos, através dos seus entusiasmos. Ele tem feito planos e previsões dizendo: não darão certos, todos fracassarão.
A ressurreição é o grito dos céus dizendo: todos os planos e previsões dos teus inimigos, todos eles fracassarão, todos eles erraram ao teu respeito. A vida venceu, o propósito eterno prevaleceu, a vontade perfeita, boa e agradável permaneceu. Quem pode aplaudir ao nome do Senhor a respeito dessa palavra?